Em 1968, uma província do sul da China tornou-se cenário de um extermínio interno. Milhares de civis foram executados em nome da revolução. Famílias inteiras desapareceram. Os relatórios oficiais falaram de inimigos do povo. Na realidade, foram purgas indiscriminadas. O Exército Popular de Libertação e as milícias locais coordenaram os massacres. Não houve julgamentos, nem provas, nem ordens escritas que limitassem a violência. Os corpos foram atirados em rios, enterrados em valas ou destruídos para apagar evidências. Em alguns condados, as execuções tornaram-se um ritual político. Como uma revolução prometida como libertação terminou em canibalismo e extermínio? Quem deu a ordem de eliminar milhares de compatriotas? E por que o Estado ocultou os arquivos durante décadas? O rugido de Mao, gênese do poder absoluto. Entre 1958 e 1961, a República Popular da China lançou um ambicioso plano de transformação econômica e social, conhecido como o Grande Salto Adiante. A iniciativa, concebida por Mao Zedong, buscava transformar um país essencialmente agrário em uma potência industrial capaz de rivalizar com as nações ocidentais. A estratégia baseava-se na coletivização total do campo e no estímulo simultâneo da produção agrícola e industrial. Na prática, significou a reorganização forçada de milhões de camponeses em comunas populares e a construção improvisada de fornos de aço em aldeias rurais. O planejamento foi subordinado a slogans políticos. As metas de produção, desprovidas de apoio técnico, eram fixadas a partir de Pequim sem considerar as condições locais. Enquanto os camponeses abandonavam o cultivo da terra para alimentar fornos rudimentares, as colheitas começaram a diminuir. Os relatórios que chegavam à capital mostravam números de rendimento cada vez mais altos, mas eram produto da pressão política e da manipulação estatística. Os funcionários locais, temerosos de ser acusados de falta de fervor revolucionário, inflacionavam os resultados para cumprir com as cotas impostas. O Estado, confiando nesses dados falsificados, requisitava grãos em quantidades que deixavam as comunas sem reservas. A cadeia de erros propagou-se por todo o território. A fome espalhou-se pelas províncias do interior, provocando milhões de mortes. As estimativas variam conforme as fontes, mas todas concordam que foi uma das maiores catástrofes demográficas do século XX. O fracasso do Grande Salto em frente enfraqueceu a posição política de Mao dentro do Partido Comunista. Em janeiro de 1962, a chamada Conferência dos 7.000 Quadros reuniu os principais líderes do país em Pequim. Durante essas sessões, emergiram críticas discretas às políticas econômicas recentes. Liu Shaoqi e Deng Xiaoping, figuras de crescente influência, propuseram medidas pragmáticas destinadas a restaurar a produção agrícola e estabilizar o sistema. Foi autorizada a existência limitada de mercados locais, permitido o cultivo individual em pequenas parcelas e reduzidas as metas industriais para níveis alcançáveis. Mao assistiu à conferência, mas seu papel foi secundário. A direção cotidiana do Estado passou para as mãos de Liu e Deng, que implementaram uma gestão mais técnica e menos ideológica. A recuperação foi gradual. A produção agrícola começou a se estabilizar e a mortalidade diminuiu. No entanto, Mao interpretou a mudança de rumo como um sinal de desvio ideológico. Considerou que o partido estava cedendo a princípios capitalistas disfarçados de eficiência. A partir de 1962, iniciou um discurso insistente sobre a persistência da luta de classes dentro do socialismo. Sustentava que a vitória de 1949 não havia eliminado as raízes do pensamento burguês e que os inimigos podiam reaparecer dentro do próprio aparelho estatal. Durante os anos seguintes, Mao impulsionou diversas campanhas de retificação ideológica. O Movimento de Educação Socialista, lançado em 1963, pretendia expurgar funcionários suspeitos de corrupção
ou de aplicar políticas consideradas demasiado flexíveis. Ao mesmo tempo, começou a difusão massiva do Livro Vermelho, uma compilação de citações de Mao convertida em guia doutrinal para quadros do partido e soldados do Exército Popular de Libertação. A ideia central era a continuidade da revolução, entendida não como um fato consumado, mas como um processo permanente de vigilância ideológica. A tensão entre Mao e os líderes pragmáticos permaneceu latente até o final de 1965. Aquele ano, um artigo publicado em Xangai atacou uma peça teatral escrita pelo historiador Wu Han. O que parecia um debate literário resultou em uma ofensiva política contra figuras consideradas revisionistas. Por trás do pretexto cultural, preparava-se uma manobra para recuperar o controle do partido. Em 16 de maio de 1966, o Comitê Central emitiu uma circular que marcaria o início da grande revolução cultural proletária. O documento denunciava a existência de uma camarilha antipartido e chamava as massas a enfrentar o perigo de restauração capitalista. As instruções eram deliberadamente vagas, mas abriam a porta à mobilização geral. Nas semanas seguintes, as universidades de Pequim tornaram-se núcleos de agitação. Estudantes formaram grupos denominados Guardas Vermelhos e começaram a organizar sessões de crítica pública contra professores e autoridades acadêmicas acusadas de disseminar valores burgueses. As agressões físicas e humilhações públicas multiplicaram-se com o apoio tácito das autoridades. Em 1º de agosto, Mao apareceu na Praça Tiananmen durante uma concentração multitudinária e cumprimentou pessoalmente os Guardas Vermelhos. Sua presença consolidou o caráter oficial do movimento. Dias depois, publicou no Diário do Povo um breve texto intitulado Bombardeiem os Quartéis Generais, no qual exortava a atacar as estruturas internas do partido contaminadas pelo revisionismo. A consigna legitimou a violência política. Em 5 de agosto, uma subdiretora de escola foi espancada até a morte por seus próprios alunos. Nenhuma instituição interveio. A polícia recebeu a ordem de não interferir em conflitos definidos como revolucionários e os tribunais suspenderam os julgamentos relacionados com esses atos. Durante o verão de 1966, a violência espalhou-se por todo o país. Os Guardas Vermelhos invadiram casas, confiscaram objetos considerados burgueses e destruíram patrimônio cultural acumulado durante séculos. Os templos budistas e taoístas foram saqueados, as bibliotecas reduzidas a cinzas e os cemitérios históricos foram profanados. As campanhas concentravam-se em eliminar os chamados 4 velhos: velhas ideias, velha cultura, velhos costumes e velhos hábitos. A definição de inimigo expandiu-se sem controle. Aos intelectuais e funcionários juntaram-se professores, engenheiros e médicos. As acusações baseavam-se na origem familiar e nos antecedentes anteriores à Revolução. Os filhos de antigos proprietários de terras ou comerciantes eram marcados como suspeitos e eram excluídos da educação e do emprego estatal. Nas províncias, os dirigentes locais tentaram conter a agitação criando seus próprios grupos revolucionários ou desviando as acusações para rivais políticos. A estrutura administrativa começou a colapsar. No início de 1967, a desintegração alcançou níveis críticos. Em Xangai, grupos de trabalhadores e estudantes proclamaram a chamada Comuna de Xangai, inspirada no modelo de Paris de 1871. O experimento buscava um governo revolucionário direto, sem hierarquias nem burocracia, mas logo resultou em disputas internas. Movimentos semelhantes surgiram em outras regiões, acompanhados de confrontos entre facções rivais. O Exército Popular de Libertação recebeu ordens para intervir, embora também estivesse dividido. Alguns oficiais simpatizavam com os Guardas Vermelhos, outros reivindicavam a restauração da ordem. Sem uma orientação clara de Pequim, cada unidade agiu por iniciativa própria. O país entrou em um período de confrontos armados dispersos. Em províncias como Sichuan,
Heilongjiang e Guangxi, grupos opostos enfrentaram-se com armas subtraídas de arsenais militares. As cidades ficaram paralisadas, os hospitais colapsaram e os serviços básicos foram interrompidos. Nesse contexto, a violência foi interpretada como uma forma de compromisso político. As diretrizes de Mao incentivavam a iniciativa popular, mas não estabeleciam limites. A ambiguidade tornou-se política de Estado. As lutas pessoais e as rivalidades locais mascararam-se sob a linguagem da pureza ideológica. Nas zonas rurais, a repressão adotou formas sistemáticas. Os comitês de comuna organizaram assembleias públicas para punir antigos proprietários ou seus descendentes. As punições incluíram trabalhos forçados, expulsão, confisco de bens e execuções sumárias. A participação nessas campanhas era considerada prova de lealdade. Recusar-se a participar equivalia a declarar-se inimigo. As comunicações com Pequim eram irregulares e os relatórios chegavam distorcidos. A magnitude real da violência permanecia oculta atrás do discurso da mobilização revolucionária. No sul, a província de Guangxi reunia condições particulares: uma administração fraca, uma população rural extensa e uma topografia acidentada que dificultava o controle central. A zona mantinha tensões étnicas históricas e uma tradição de resistência à autoridade de Pequim. Além disso, a sua proximidade à fronteira com o Vietnã a transformava em um ponto estratégico dentro do apoio chinês à Guerra da Indochina. Nesse cenário, a linha entre revolução e anarquia começou a se desfocar por completo. O limiar do colapso, a antecâmara da violência em Guangxi. No extremo meridional da China, a província de Guangxi estende-se entre montanhas irregulares, vales estreitos e cursos de água que delimitam pequenas zonas de cultivo. Limita com Guizhou ao norte, Guangdong ao leste, Yunnan ao oeste e Vietnã ao sul. O seu relevo acidentado condicionou durante séculos a comunicação e a administração. Na década de 1960, apenas algumas estradas pavimentadas conectavam as capitais de prefeitura. A maioria das aldeias dependia de caminhos de terra que ficavam inutilizáveis durante as chuvas sazonais. Os rios Xi e Yujiang funcionavam como rotas de transporte parcial, mas grande parte do interior permanecia isolada do resto do país. A população estava distribuída em comunidades rurais dedicadas à agricultura de subsistência. Nos vales predominava o arroz, nas encostas, o milho e o painço. As técnicas agrícolas mal haviam variado em gerações. A irrigação dependia de sistemas comunais e a produtividade permanecia baixa. As reservas de grãos eram escassas e as secas ou inundações podiam gerar fomes locais. O comércio entre condados era limitado e as distâncias dificultavam a circulação regular de bens. A composição étnica mostrava a diversidade do sul da China. Os Zhuang constituíam a maioria e mantinham estruturas de clã e liderança comunal. Os Yao, Miao, Dong e Jing ocupavam áreas montanhosas ou costeiras. A população Han, concentrada em cidades e prefeituras, procedia de ondas migratórias iniciadas durante as dinastias Ming e Qing. Apesar de séculos de convivência, as tensões étnicas persistiam e os casamentos mistos eram escassos. Os conflitos por terra ou recursos seguiam padrões de linhagem. Historicamente, Guangxi tinha sido uma fronteira difícil de governar. Nos séculos 17 e 18, os levantes Yao obrigaram a campanhas militares dispendiosas. No 19, a rebelião Taiping começou no condado de Guiping e deixou uma marca duradoura de desconfiança para com as autoridades. Mais tarde, a presença francesa na Indochina acentuou a militarização da fronteira. As incursões e o contrabando obrigaram a manter guarnições permanentes em um limite difuso, onde as comunidades compartilhavam laços familiares e comerciais em ambos os lados. Quando o Exército Popular de Libertação assumiu o controle em 1949, encontrou um território com fraca autoridade estatal e uma sociedade acostumada a resolver disputas por meios armados.
As redes de clãs adaptaram-se ao novo regime. Muitos chefes comunais entraram para o partido sem modificar suas práticas de poder. Em 1958, Pequim formalizou a região autônoma Zhuang de Guangxi dentro de sua política de integração étnica. A autonomia era principalmente simbólica. As decisões estratégicas continuavam centralizadas. A coletivização alterou a estrutura agrária, mas manteve hierarquias anteriores. Os antigos chefes locais passaram a presidir brigadas e comunas, controlando trabalho, rações e recursos. O discurso revolucionário substituiu os títulos tradicionais, mas a autoridade continuou concentrada nas mesmas famílias. No campo, o analfabetismo ultrapassava 70% e a educação básica alcançava apenas uma parte da população infantil. Os documentos do partido chegavam com atraso e eram lidos em voz alta por funcionários locais. A compreensão das consignas dependia da interpretação pessoal de cada quadro. Durante o grande salto em frente, Guangxi repetiu o padrão nacional de fracasso. Entre 1959 e 1961, a produção agrícola caiu de forma drástica. As comunas desviaram mão de obra para fornos de fundição improvisados que consumiram ferramentas e produziram metal inútil. Os relatórios oficiais inflaram os rendimentos e as cotas de entrega ao Estado foram mantidas. Os condados de Pingli, Binyang e Tianhe registraram fomes severas. Milhares de camponeses morreram ou emigraram para Guangdong em busca de alimento. A recuperação posterior foi lenta e parcial. Após essa crise, a região adquiriu importância estratégica por sua fronteira com o Vietnã do Norte. Desde 1954, depois de Dien Bien Phu, a China tornou-se o principal fornecedor de armas e mantimentos do governo vietnamita. As linhas ferroviárias Liuzhou-Nanning e Uyiguan foram reforçadas, e os portos de Fangcheng e Beihai serviram de base logística. Foram construídos armazéns, rotas e estações de transferência. A fronteira de mais de 700 quilômetros ficou militarizada. Nesse cenário apareceu Wei Guoqing. Nascido em Donglan em 1913, de origem Zhuang, ele se juntou ao Exército Vermelho aos 16 anos. Participou da Longa Marcha e da Guerra Civil contra o Kuomintang. Durante a ocupação japonesa, comandou unidades de guerrilha. Sua trajetória o transformou em figura de confiança para Mao Zedong e Zhou Enlai. Entre 1950 e 1955, dirigiu a missão chinesa no Vietnã e colaborou na ofensiva de Dien Bien Phu. Ao retornar, foi nomeado governador e, mais tarde, primeiro secretário do partido em Guangxi. Sob seu comando se ampliaram estradas e ferrovias vinculadas ao corredor vietnamita. Seu estilo de liderança era disciplinado e hierárquico. Mantinha controle direto sobre os departamentos de segurança e logística. Entre seus subordinados mais relevantes figurava Wu Qinan, vice-governador e segundo secretário do Comitê Regional, nascido em Guangdong em 1916. Wu representava uma linha mais civil e defendia o investimento em agricultura e educação. As diferenças entre ambos se mantiveram contidas até 1964, quando Pequim ordenou reforçar a fronteira. Wei obteve novos recursos e deslocou funcionários civis da tomada de decisões. A rivalidade consolidou-se na estrutura do partido. Wei mantinha o apoio do exército provincial e das milícias. Wu influía nos setores educativos e administrativos. As tensões acentuaram-se com a chegada da Revolução Cultural. No final de 1965, as acusações de revisionismo começaram a circular. Wu procurou apoio entre intelectuais e estudantes de Nanning e Guilin. Wei reforçou seu alinhamento com Mao. Os meios de comunicação provinciais exaltavam a pureza ideológica e denunciavam o liberalismo acadêmico. As divisões étnicas reforçaram as políticas de facção. Entre a maioria Zhuang, Wei era apresentado como exemplo de superação étnica e lealdade ao partido. Entre os Han provenientes de Guangdong,
Wu simbolizava a defesa da administração civil frente ao controle militar. As consignas do Comitê Central chegavam fragmentadas e eram reinterpretadas por cada grupo segundo sua conveniência. Em algumas prefeituras, as organizações juvenis Zhuang combinaram lemas maoístas com símbolos tradicionais. Em outras, os estudantes Han organizaram campanhas contra a suposta corrupção militar. A competição revolucionária transformou-se em instrumento político. Cada grupo procurava mostrar uma fidelidade mais absoluta a Mao que seus rivais. No início de 1967, Guangxi estava administrativamente fragmentada. Os departamentos agrícolas funcionavam a meio e os canais de distribuição estavam alterados. Os relatórios enviados a Pequim mencionavam distúrbios, ataques a escritórios e confiscação de armas. As milícias locais dividiram-se segundo a lealdade a Wei ou a Wu. Em Nanning, manifestações estudantis favoráveis a Wu foram reprimidas por unidades armadas sob controle de Wei. Feitos similares se repetiram em Guilin, Liuzhou e Baizé. O colapso administrativo coincidiu com a persistência de uma cultura de violência local. Nas montanhas do oeste, os antigos conflitos entre clãs Zhuang e Yao ressurgiram sob o discurso da luta de classes. As disputas por terra e água foram reinterpretadas como confrontos ideológicos. As vinganças pessoais adotaram a forma de campanhas revolucionárias. A fronteira meridional da China tornou-se, assim, uma zona onde ideologia e tradição se confundiam e onde o poder real dependia menos da lei do que da capacidade de exercer a força. Dois lados em guerra, o nascimento das facções rivais. A chegada da Revolução Cultural a Guangxi durante os primeiros meses de 1967 coincidiu com um aparato administrativo enfraquecido e uma sociedade dividida por rivalidades anteriores. As consignas de Pequim, que exigiam destruir o antigo e purgar o revisionismo, foram interpretadas de maneira diversa pelas autoridades locais. Em um ambiente marcado por tensões étnicas e desconfiança institucional, os discursos sobre a pureza ideológica transformaram-se em disputas pelo controle político. Estudantes, professores, trabalhadores e camponeses começaram a organizar-se em grupos que refletiam a divisão de poder entre Wei Guoqing e Wu Qinan. O movimento teve origem nas instituições de ensino. Em Nanning, Guilin e Liuzhou, as universidades e escolas normais formaram associações de guardas vermelhos inspiradas nos modelos de Pequim e Xangai. As primeiras ações consistiram em assembleias públicas de crítica contra professores acusados de promover valores burgueses. Em janeiro de 1967, as principais instituições de ensino estavam paralisadas. Os diretores foram afastados e substituídos por comitês revolucionários estudantis. As fábricas industriais replicaram a dinâmica. Os jovens operários, influenciados pelos estudantes, criaram grupos de vigilância que denunciavam seus superiores como desviacionistas. A produção caiu e a disciplina laboral se desintegrou. No campo, as comunas agrícolas discutiam a aplicação das novas palavras de ordem. Algumas declararam lealdade a Mao Zedong e expulsaram dirigentes tradicionais. Outras tentaram manter a produção e evitar confrontos. A partir de fevereiro, os conflitos dispersos foram agrupados em dois blocos definidos. O primeiro foi o Comando Aliado, liderado por quadros leais a Wei Guoqing. Sua base estava na administração provincial, nas unidades do Exército Popular de Libertação e nos departamentos de segurança pública. Reunia funcionários veteranos do partido e empregados governamentais com experiência militar. Seu objetivo declarado era preservar a estabilidade política e proteger o aparato estatal frente aos excessos dos guardas vermelhos. O segundo bloco foi a facção 422, fundada em 22 de abril do mesmo ano. Era integrada por estudantes radicalizados, professores afastados e trabalhadores de fábricas. Apresentava-se como defensora do maoísmo autêntico e acusava o comando aliado de esconder uma rede revisionista.
Na prática, a disputa refletia o conflito entre a autoridade militar e o impulso juvenil revolucionário. Os confrontos se intensificaram no meio do ano. Em maio, uma manifestação estudantil em Nanning levou à ocupação da sede do Comitê Regional da Juventude. A polícia, vinculada ao Comando Aliado, tentou desalojar o edifício. Houve vítimas por arma de fogo. Em Guilin, a 422 tomou a estação ferroviária e interrompeu o transporte para o norte. Em Liuzhou, as milícias operárias leais a Wei Guoqing organizaram patrulhas armadas para proteger as oficinas. As greves e marchas se espalharam pela província. As declarações de cada grupo apelavam à autoridade do presidente Mao e acusavam o rival de trair a revolução. O processo de polarização incluiu a criação de aparelhos propagandísticos próprios. O Comando Aliado imprimia boletins que advertiam sobre a infiltração contra-revolucionária. A 422 respondia com comunicados que acusavam Wei Guoqing de reproduzir o modelo burocrático que a revolução devia destruir. Os panfletos e emissões de rádio improvisadas reforçaram a divisão entre facções e eliminaram as posições intermediárias. A luta pelas armas foi decisiva. Em junho, a 422 tomou um depósito de munições do Exército Popular de Libertação nos arredores de Nanning. O Alto Comando Provincial ordenou sua recuperação. A operação deixou dezenas de mortos e marcou a passagem da confrontação política para a guerra aberta. Durante julho e agosto, as cidades se transformaram em cenários de combate. Em Nanning, o bairro industrial de Yongjiang ficou sob fogo cruzado. Em Guilin, os insurgentes ocuparam a gráfica estatal e proclamaram um comitê revolucionário local. O Comando Aliado respondeu com bloqueios e prisões. Os relatórios enviados a Pequim mencionavam centenas de baixas, embora os dados fossem imprecisos e contraditórios. O Exército Popular de Libertação tentou assumir o papel de mediador. No entanto, a maioria de suas lideranças respondia a Wei Guoqing. As operações militares foram dirigidas quase exclusivamente contra a 422. Ocorreram detenções em massa, interrogatórios e execuções. Várias cidades foram declaradas sob controle militar temporário, o que equivalia à suspensão da administração civil. No final de 1967, Guangxi encontrava-se dividida em dois sistemas de poder paralelos. Nas capitais, os comitês revolucionários vinculados ao Comando Aliado exerciam funções de governo. Nos campi universitários e condados do norte, o 422 mantinha enclaves armados. A produção agrícola estava estagnada e o transporte para o Vietnã interrompido. Os relatórios enviados ao Partido Central alertavam sobre o risco para as linhas logísticas da Guerra da Indochina. O conflito adquiriu traços de guerra civil provincial. As alianças se estenderam até o nível das aldeias. Em cada distrito, os habitantes deviam escolher um lado. Os comitês locais do partido se fracturaram. As execuções públicas se multiplicaram. Em Wuzhou, um comício da 422 terminou com a morte de 3 funcionários do Comando Aliado. Dias depois, o grupo contrário exibiu os corpos em represália. O governo central enviou comissões de investigação durante o último trimestre do ano. Nenhuma obteve uma avaliação precisa. As autoridades locais apresentavam versões divergentes e minimizavam a magnitude da violência. Os relatórios oficiais descreviam os confrontos como excessos de massas sem direção política. A participação direta do exército era omitida. Ao começar 1968, o deterioro era geral. As fábricas permaneciam fechadas e as escolas vazias. Nos bairros urbanos improvisavam-se barricadas. Em Guilin, as tentativas de negociação entre as facções fracassaram. Nas zonas rurais, as milícias do Comando Aliado empreenderam campanhas de limpeza contra supostos simpatizantes da 422. As detenções baseavam-se em listas elaboradas por comitês de brigada. Os critérios eram amplos, bastava ter assistido a uma reunião ou ter parentes envolvidos. As confissões forçadas geravam novas ondas de prisões.
As famílias dos acusados perdiam acesso à educação e ao emprego. A coesão social das comunas se quebrou sob a pressão da vigilância e das delações. Em maio, o Comando Aliado lançou uma ofensiva geral contra os últimos bastiões urbanos. Em Nanning, o exército e as milícias sitiaram os distritos controlados pela 422. Os combates duraram semanas. Aqueles que se rendiam eram executados ou enviados a campos de reeducação. Em Guilin, o cerco prolongou-se até agosto. As forças do Comando Aliado utilizaram artilharia leve e bloquearam os suprimentos. As rendições foram seguidas por dois lados em guerra, o nascimento das facções rivais. A chegada da Revolução Cultural a Guangxi durante os primeiros meses de 1967 coincidiu com um aparato administrativo enfraquecido e uma sociedade dividida por rivalidades anteriores. As consignas de Pequim, que exigiam destruir o antigo e purgar o revisionismo, foram interpretadas de maneira diversa pelas autoridades locais. Em um ambiente marcado por tensões étnicas e desconfiança institucional, os discursos sobre a pureza ideológica transformaram-se em disputas pelo controle político. Estudantes, professores, trabalhadores e camponeses começaram a organizar-se em grupos que refletiam a divisão de poder entre Wei Guoqing e Wu Qinan. O movimento teve origem nas instituições de ensino. Em Nanning, Guilin e Liuzhou, as universidades e escolas normais formaram associações de guardas vermelhos inspiradas nos modelos de Pequim e Xangai. As primeiras ações consistiram em assembleias públicas de crítica contra professores acusados de promover valores burgueses. Em janeiro de 1967, as principais instituições de ensino estavam paralisadas. A ordem fatal, o decreto que desencadeou o massacre. No início de 1968, a situação política em Guangxi escapava ao controle das autoridades centrais. Os confrontos entre o Comando Aliado e a facção 422 haviam destruído a administração provincial e paralisado a economia. Os relatórios que chegavam a Pequim eram fragmentários ou manipulados. Os quadros leais a Wei Guoqing apresentavam os fatos como uma rebelião contra-revolucionária organizada por agentes infiltrados. Os documentos afirmavam que a 422 havia sabotado linhas ferroviárias, roubado armas destinadas ao Vietnã do Norte e atacado unidades do Exército Popular de Libertação. Embora não houvesse provas verificáveis, o volume dos relatórios e a posição política de seus autores conferiam credibilidade a essa versão. Entre maio e junho, as comunicações entre Guangxi e Pequim se intensificaram. Os despachos militares repetiam uma mesma linguagem: inimigos ocultos, grupos antipartido, sabotagens organizadas. Os números de baixas e danos eram exagerados para justificar medidas mais duras. Junto com os relatórios oficiais, chegavam cartas pessoais de dirigentes provinciais que solicitavam autorização para agir em defesa do socialismo. Assim se consolidou uma narrativa segundo a qual a 422 não era um grupo maoísta radicalizado, mas sim uma organização contra-revolucionária aliada do imperialismo. O contexto internacional amplificou essas percepções. Após a ofensiva do Tet no Vietnã, a fronteira sul adquiriu relevância estratégica. Guangxi era o principal corredor logístico do apoio chinês a Hanoi. Qualquer alteração na província era interpretada como ameaça direta à segurança nacional. Mao Zedong e Zhou Enlai concordaram que era necessário restaurar o controle sem demora. Em 3 de julho de 1968, o Comitê Central emitiu o documento Notificação sobre a situação contra-revolucionária em Guangxi. Redigido com a aprovação de Mao e Zhou, declarava que uma pequena camarilha de elementos hostis havia cometido 3 crimes: sabotagem do transporte, apropriação de suprimentos militares e ataques ao Exército Popular de Libertação. Ordenava esmagar decididamente os responsáveis. Não incluía normas sobre detenção ou julgamento.
Na prática, foi interpretado como autorização geral para eliminar os opositores. Em Guangxi, o Comando Aliado divulgou o decreto como mandato político. Os comitês militares o apresentaram como validação de suas denúncias anteriores. Cópias dactilografadas foram enviadas a prefeituras e condados, acompanhadas de instruções verbais: erradicar até a raiz e não deixar restos do veneno contra-revolucionário. A ambiguidade da linguagem permitiu uma aplicação ilimitada. Durante a segunda semana de julho, foram criados os Comitês Revolucionários de Limpeza de Classes, integrados por quadros do Comando Aliado, milicianos rurais e membros do Exército Popular de Libertação. Sua função oficial era investigar e purificar os elementos reacionários, mas se converteram em instrumentos de repressão. As listas de suspeitos provinham de registros de afiliação a 422, denúncias anônimas e velhas disputas pessoais. As categorias administrativas incluíam inimigo de classe, elemento podre, traidor local e suspeito de simpatizar com a 422. A linguagem burocrática das diretivas mostrava a institucionalização da violência. Limpeza de raízes designava a execução de famílias completas. Reeducação definitiva equivalia a castigos mortais. Purgar os elementos podres implicava a eliminação de quadros pouco confiáveis. Nos registros, as mortes apareciam como correções disciplinares ou erros de massas. A terminologia administrativa ocultava a magnitude do extermínio. Os primeiros massacres ocorreram nas cidades mais populosas. Em Nanning, unidades mistas do Exército Popular de Libertação e milicianos do Comando Aliado cercaram os bairros identificados como refúgios da 422. As prisões foram realizadas por grupos. Os detidos eram levados para escolas ou armazéns convertidos em centros de execução. Em assembleias públicas exigiam-se confissões e os acusados eram executados com armas de fogo ou mediante espancamentos. Os corpos eram enterrados em valas comuns ou jogados no rio Yong. Entre 15 e 20 de julho, registraram-se centenas de mortes em diferentes distritos da capital. Em Liuzhou, centro industrial da província, a repressão seguiu um padrão semelhante. Os trabalhadores suspeitos foram obrigados a desfilar com cartazes de autoinculpação. As execuções foram realizadas em pátios fabris ou terrenos baldios. Os registros posteriores documentam mais de 1.500 vítimas durante as 3 semanas seguintes ao decreto. Em Guigang, Wuzhou e outras cidades menores, as milícias camponesas participaram ativamente. Muitos foram recrutados à força. Foram entregues a eles ferramentas agrícolas adaptadas como armas. A participação era apresentada como prova de lealdade ao partido. Em algumas comunas, cada família devia fornecer um representante. O objetivo era distribuir a responsabilidade e consolidar a obediência coletiva. Os métodos variavam de acordo com o ambiente. Nas zonas urbanas predominavam as armas de fogo. Nas áreas rurais, usavam-se afogamentos, apedrejamentos ou enterramentos em vida. Os corpos eram exibidos em praças para advertir a população. A uniformidade dos procedimentos indica coordenação entre o aparelho militar e os comitês de massas. O papel do Exército Popular de Libertação foi decisivo. Embora devesse manter a neutralidade, as unidades sob o comando de Wei Guoqing atuaram como apoio direto do Comando Aliado. Os destacamentos militares forneceram armas, transporte e pessoal logístico. Em alguns condados, oficiais do Exército presidiram tribunais populares. Em outros, simplesmente autorizaram execuções sumárias. A cadeia de comando foi mantida deliberadamente opaca. Nas zonas rurais, a repressão adquiriu autonomia. As ordens do decreto eram transmitidas verbalmente e reinterpretadas pelos comitês locais. Em várias comunas, a consigna de eliminar até a raiz foi aplicada a famílias inteiras. As pessoas foram classificadas como limpas, duvidosas ou inimigas. As últimas eram executadas. O processo se estendeu durante semanas e afetou aldeias completas.
Os documentos compilados anos depois mostram um padrão uniforme: identificação, prisão, confissão forçada, execução e exibição. O objetivo não era apenas eliminar oponentes, mas reafirmar a autoridade do comando aliado. Em atas internas se registraram expressões como fazer sentir a autoridade do partido com sangue e limpar o campo político antes de reconstruir a produção. A repressão tornou-se um requisito prévio para a reorganização administrativa. No plano discursivo, o decreto de 3 de julho transformou a concepção do inimigo político. Deixou de ser um adversário ideológico para se tornar uma categoria biologicamente e moralmente eliminável. A consigna de limpar até a raiz implicava suprimir vínculos familiares e apagar identidades. A violência foi integrada à linguagem administrativa dos comitês revolucionários. Durante agosto e setembro, os massacres se intensificaram. Em Hengxian, Binyang e Wuming foram registradas milhares de vítimas. O Exército Popular de Libertação continuou a fornecer apoio logístico, enquanto as autoridades locais reportavam as mortes como vitórias na luta de classes. Os comitês competiam entre si para demonstrar maior fervor revolucionário. Em alguns condados foram fixadas cotas de execução. As cerimônias públicas de punição se tornaram eventos políticos. As vítimas incluíam antigos proprietários de terras, intelectuais, funcionários aposentados e camponeses rotulados como indecisos. Não houve resistência institucional. Qualquer crítica era considerada cumplicidade com os contra-revolucionários. As comunicações com Pequim continuavam sob controle dos escritórios de Wei Guoqing, que descreviam os fatos como sucessos do processo revolucionário. A província operava sob um regime de exceção, onde a violência se confundia com a administração. Para o final do ano, os relatórios internos do partido falavam de dezenas de milhares de mortos. Os números variavam entre 50 mil e 100 mil, sem registro verificável. As execuções já não seguiam critérios políticos definidos. Tinham se estendido a disputas pessoais, rivalidades locais e vinganças de clã. A linguagem do decreto era aplicada a qualquer indivíduo considerado problemático. O processo iniciado com a Ordem do 3 de julho transformou a violência em estrutura de governo. A luta política entre facções se transformou em campanha de extermínio descentralizada, sustentada pela cooperação entre o aparato militar e as massas mobilizadas. O controle administrativo foi substituído pelo terror. Nos meses seguintes, as zonas rurais do sul de Guangxi experimentariam as formas mais extremas dessa repressão. Abismo humano, canibalismo sob a bandeira vermelha. Entre maio e agosto desse ano, Wuchuan se tornou o cenário de uma violência que combinou execuções coletivas com consumo ritual de órgãos humanos. A reconstrução posterior, baseada em documentos oficiais e em relatórios elaborados por equipes de investigação enviadas de Pequim nos anos 80, permitiu estabelecer a sequência dos fatos. Os registros mostram um padrão de repressão intensiva, no qual as detenções, as execuções e os chamados banquetes revolucionários se sucederam em um contexto de impunidade e de fervor ideológico. O processo começou com prisões em massa de pessoas classificadas como simpatizantes da facção 422 ou com vínculos familiares com ela. As listas de detidos eram feitas a partir de denúncias anônimas e antecedentes de classe considerados negativos. Antigos proprietários de terras, camponeses ricos, intelectuais ou contra-revolucionários. Os prisioneiros eram conduzidos a escolas, armazéns ou sedes comunitárias. Lá eram realizadas sessões de luta que terminavam com execuções imediatas ou com transferências para centros improvisados de reclusão. A cronologia indica uma violência organizada. Durante maio, as execuções foram centradas em líderes locais. Em junho, apareceram os primeiros registros de extração de órgãos para consumo. Os órgãos mais demandados eram fígado e coração. Eram extraídos imediatamente após a morte ou, em alguns casos, durante a agonia para conservar a frescura. No final de junho e em julho, a prática se estendeu.
Os documentos descrevem reuniões chamadas banquetes revolucionários, em que se cozinhavam órgãos dos executados enquanto se liam slogans e se proclamavam juramentos de fidelidade ao partido. Agosto concentrou os maiores índices de violência, com cerimônias públicas em que o consumo foi apresentado como prova de pureza ideológica. As vítimas não se limitaram a militantes da 4222. Também foram incluídos seus familiares, cônjuges, filhos e pais, assim como pessoas com etiquetas herdadas por linhagem. Professores, camponeses sem filiação política e empregados locais foram executados sob acusações genéricas. As mulheres figuram em menor número nos relatórios de canibalismo, embora apareçam em registros de violência sexual e execuções sumárias. As crianças foram vítimas nos casos de limpeza de raízes, onde se eliminavam famílias completas. Os fatos documentados em Wuchuan foram organizados em 3 níveis. O primeiro foi a extração de órgãos, principalmente fígado e coração. O segundo foi o uso simbólico do consumo como prova de lealdade. Nem todos eram obrigados a participar, mas aqueles que rejeitavam o ato ficavam sob suspeita. A ingestão servia como demonstração de compromisso político e selava a cumplicidade dos presentes. O terceiro foi a dimensão organizacional. Os líderes locais autorizavam, os milicianos executavam e os cozinheiros ou pessoal de saúde preparavam os órgãos. Esta divisão funcional transformava a prática em um procedimento repetível, vinculado à rotina das brigadas. A justificação combinou superstição local e ideologia revolucionária. Divulgaram-se crenças sobre o poder medicinal dos órgãos e sobre a sua capacidade de transmitir vigor ou valentia. Essas ideias foram fundidas com a retórica maoísta que falava de eliminar o veneno contra-revolucionário e purificar as massas. A tradição curativa local ofereceu uma forma prática de expressar essa metáfora, consumir o inimigo. Não se tratou de um retorno a costumes ancestrais, mas de uma reinterpretação política dentro de um sistema que havia abolido os limites legais. As investigações posteriores registraram dezenas de casos com consumo direto de órgãos e vários eventos coletivos identificados como banquetes. Os arquivos descrevem número de executados, distribuição de partes anatômicas e funções atribuídas a cada participante. A estrutura de comando mostrava 3 níveis: o Comitê Revolucionário do Condado como autoridade política, o Departamento de Armamento Popular como fornecedor de meios e as brigadas de produção como base de execução e logística. As instruções variavam. Algumas ordens eram escritas. Outras eram transmitidas verbalmente na presença de quadros de alto escalão. A sequência operacional se repetia: identificação por meio de listas, detenção, sessão de luta, execução, extração, cozimento e distribuição. O ciclo terminava com a redação de um relatório político que relatava o sucesso da purga. O recrutamento forçado era habitual. Cada família devia enviar um representante aos atos, ou ficava marcada por suspeita. Dessa forma, a violência se transformou em mecanismo de controle social. Quem participava tornava-se cúmplice e, portanto, imune à perseguição. O papel dos médicos e auxiliares de saúde aparece nos registros com nuances. Alguns agiram sob coerção, outros colaboraram voluntariamente. Sua presença conferiu aparência técnica à prática. Os relatórios registram frases que atribuíam benefícios fisiológicos ao consumo de órgãos, sem base científica. Os hospitais funcionavam de maneira intermitente e, em algumas ocasiões, foram utilizados para armazenar detidos ou cadáveres. Os banquetes adotaram distintas modalidades. Alguns se restringiram a quadros e milicianos. Outros incluíram membros de brigadas e familiares. Nos segundos, as reuniões eram acompanhadas de leitura de consignas e cantos revolucionários. A quantidade de alimento recebida indicava hierarquia. A ausência devia ser justificada. Em certos documentos aparecem cotas de participação e metas de limpeza por brigada, o que mostra a normalização do ato como obrigação coletiva.
A variável étnica teve papel secundário. Embora em zonas com maioria Zhuang e Yao tenham sido registradas referências simbólicas locais, os critérios principais continuaram a ser políticos e de pertença familiar. Não se identificou um padrão étnico de perseguição, mas sim uma extensão da violência a todo o tecido social do condado. Os registros oficiais de 1968 contabilizaram as mortes por categorias genéricas: fuzilamentos, espancamentos, afogamentos e enterramentos em vida. Os casos com consumo foram minoria em termos absolutos, mas alcançaram grande relevância simbólica pelo seu caráter ritual. Representavam a fusão entre violência política e demonstração pública de obediência. A responsabilidade era distribuída em diferentes níveis. O Comitê Revolucionário definia a linha política, o Departamento de Armamento Popular fornecia armas e transporte, e as brigadas realizavam as operações. Alguns quadros de prefeitura participaram como observadores. A documentação mostra a autonomia operacional das brigadas, com tolerância dos comandos militares locais. Não foram encontradas ordens diretas de Pequim que promovessem o canibalismo, mas interpretações locais do mandato de exterminar o inimigo. A linguagem administrativa dos expedientes evitava termos criminais. As mutilações e exibições de corpos eram descritas como medidas de disciplina ou erros de massas. Esta codificação burocrática permitiu que a prática se repetisse sem sanção e estabeleceu precedentes para outras brigadas. A competição entre unidades para demonstrar pureza revolucionária incentivou a escalada. Uma vez desmantelada a estrutura urbana da 4222, a perseguição se estendeu por redes familiares e de vizinhança. A noção de inimigo político se transformou em categoria difusa, que incluía mornos, indecisos e desobedientes. Assim, o canibalismo funcionou como ritual de unanimidade e como advertência. Em setembro e outubro de 1968, a frequência desses eventos diminuiu. A diminuição estava relacionada ao esgotamento de alvos e com a consolidação do controle provincial após a derrota militar da 422. No entanto, o padrão persistiu em alguns condados do Sul durante 1969 de forma mais discreta e sem caráter público. Os estudos que reconstruíram o fenômeno concluíram que não existiu uma política nacional escrita, mas sim uma derivação local da impunidade e da excepcionalidade política. A combinação de coerção organizativa, crenças tradicionais e necessidade de coesão interna gerou uma liturgia do poder que vinculou os participantes através do ato compartilhado de eliminação do inimigo. A violência tornou-se ferramenta de integração forçada e base de uma ordem sustentada no medo. O retorno da ordem, a investigação que o Estado ocultou. Após a morte de Mao Zedong no 9 de setembro de 1976, a República Popular da China iniciou um processo de reconstrução institucional. A prisão da chamada Gangue dos Quatro, um mês depois, pôs fim formal ao ciclo da Revolução Cultural, mas não resolveu a questão das responsabilidades. Durante os anos seguintes, o Partido Comunista enfrentou a tarefa de restabelecer a autoridade do Estado e de gerir o legado político de uma década de violência. Entre 1978 e 1981, sob a direção de Deng Xiaoping, foi empreendida uma reorganização destinada a estabilizar o país e a redefinir as linhas ideológicas. As comissões de reabilitação, criadas em 1978, revisaram milhares de arquivos. Intelectuais, quadros expurgados e funcionários deslocados foram restituídos aos seus cargos. O discurso oficial começou a distinguir entre erros de esquerda e erros de direita, situando a Revolução Cultural como exemplo do primeiro. A nova linha política definiu o período como uma catástrofe nacional e como advertência sobre os excessos ideológicos. Nesse contexto, surgiu a necessidade de revisar os fatos ocorridos em Guangxi. Em 1981, a Comissão de Inspeção do Partido em Nanning remeteu a Pequim uma série de relatórios que descreviam execuções em massa, desaparecimentos e práticas de canibalismo político.
A magnitude das denúncias levou o Comitê Central a criar um grupo de trabalho especial. A ordem vinha diretamente de Deng Xiaoping e tinha como objetivos estabelecer o número real de vítimas e determinar responsabilidades administrativas. Não foi autorizada a divulgação pública dos resultados. A investigação deveria ser mantida sob estrita confidencialidade. O Grupo Central de Investigação sobre os Incidentes de Guangxi foi constituído oficialmente nesse mesmo ano. Dependia da Comissão Central de Controle da Disciplina e reuniu a mais de 100 mil membros, entre eles funcionários do partido, oficiais do Exército Popular de Libertação, peritos judiciais e especialistas em história contemporânea. Foram estabelecidos escritórios em Nanning, Guilin, Liuzhou e Wuzhou, com equipes de campo destacadas em cada prefeitura. A metodologia combinou entrevistas, revisão de arquivos e exumações seletivas. As equipes deslocavam-se para os municípios rurais para recolher depoimentos de sobreviventes e familiares. Eram redigidas declarações escritas, reconstruíam-se cadeias de comando e revisavam-se atas dos comitês revolucionários entre 1967 e 1969. Quando as condições permitiam, exumavam-se fossas comuns, especialmente em Wushuan, Binyang e Wuming. Os restos eram analisados para determinar a causa da morte e, em alguns casos, identificar as vítimas. O processo enfrentou resistência. Muitos funcionários envolvidos nas campanhas de extermínio continuavam ocupando cargos nos comitês locais. Alguns ocultaram documentos ou intimidaram testemunhas. Em várias aldeias, as famílias se recusavam a declarar por medo de represálias. Para superar a obstrução, os investigadores empregaram comparações cruzadas de dados e confrontos entre brigadas vizinhas. Os primeiros resultados entregues em 1983 confirmaram a existência de uma repressão maciça, organizada a partir dos níveis intermediários do partido e com apoio militar. A magnitude das descobertas motivou a ampliação do período de trabalho. Entre 1983 e 1987, completou-se uma compilação que documentou 89.810 mortes violentas verificadas, além de milhares de desaparecimentos. Os relatórios continham centenas de testemunhos sobre torturas, assassinatos e episódios de canibalismo, com referências diretas a Wushuan e a outros condados do centro e sul de Guangxi. As atas revisadas mostravam padrões uniformes, ordens de limpeza de classes, listas de inimigos, relatórios de execução e assinaturas de quadros e comandos militares. Os documentos confirmavam que os massacres não foram espontâneos, mas planejados dentro de uma estrutura administrativa. O canibalismo, segundo as conclusões oficiais, não foi instruído pelo Estado Central, mas desenvolveu-se com o conhecimento e tolerância das autoridades locais. Entre 1987 e 1988, os resultados foram compilados em um relatório de 18 volumes, classificado como segredo de Estado e distribuído unicamente entre altos funcionários. Os volumes incluíam transcrições de testemunhos, mapas de localização de fossas e listagens nominais de vítimas. Em 1988, o material foi arquivado em Pequim e Nanning. Décadas depois, fragmentos do relatório, expandido para 36 volumes, foram vazados por ex-funcionários aposentados, revelando parte do seu conteúdo. As descobertas descreviam com detalhe a hierarquia da repressão. No topo estava o Comitê Revolucionário Provincial, subordinado ao Comando Aliado. Abaixo operavam os comitês de prefeitura, os de condado e as brigadas de produção. Cada nível devia informar o número de inimigos eliminados e as medidas adotadas. O Exército Popular de Libertação fornecia apoio logístico e controle territorial. Os investigadores concluíram que a estrutura de comunicação entre os comitês permitia uma supervisão vertical, embora sem controle real sobre os métodos utilizados. Os testemunhos recolhidos mostravam padrões de pressão coletiva. Muitos participantes declararam ter agido por medo ou por obediência a consignas.
As entrevistas eram classificadas por tipo de testemunha: executor, observador ou familiar, e datadas de acordo com o período dos fatos. A finalidade era reconstruir sequências, não estabelecer culpabilidade penal. O capítulo dedicado ao canibalismo foi o mais controverso. Foram verificados mais de 300 incidentes a partir de testemunhos coincidentes. Os relatórios detalhavam os procedimentos, os nomes dos responsáveis e as condições que facilitaram sua aparição. Os redatores descreveram esses atos como evidência da desintegração moral do aparelho político local sob um regime de impunidade. Incluíam fotografias, croquis e cópias de relatórios médicos elaborados durante as exumações. Apesar da amplitude do trabalho, o governo central decidiu manter os resultados em segredo. Após os acontecimentos de 1989, na Praça Tiananmen, o acesso aos arquivos da Revolução Cultural foi restringido ainda mais. Os relatórios de Guangxi foram proibidos para consulta pública. As cópias depositadas em Pequim e Nanning foram classificadas como material de referência interna e as duplicações locais foram destruídas. As sanções derivadas do relatório foram limitadas. Alguns quadros de nível médio foram expulsos ou rebaixados. Um número reduzido enfrentou penas de prisão por abuso de poder. Nenhum dos dirigentes provinciais de alto escalão, incluindo Wei Guoqing, foi processado. Wei continuou em funções até a sua aposentadoria e foi oficialmente reabilitado antes de sua morte em 1989. O relatório final qualificou os massacres como um grave erro de esquerda, sem responsabilidade penal individual. O manejo da memória seguiu o modelo de controle institucional. Os pesquisadores assinaram compromissos de confidencialidade. Alguns publicaram artigos acadêmicos nos anos 90 e 2000, evitando mencionar diretamente os fatos de Guangxi. As famílias das vítimas receberam notificações administrativas que reconheciam erros durante a Revolução Cultural, sem compensação nem autorização para comemorações. Nos anos seguintes, a versão oficial integrou o caso dentro da narrativa geral do partido. A Revolução Cultural foi apresentada como uma lição superada graças à liderança coletiva e à reforma e abertura. Os arquivos permanecem fechados e os pesquisadores não podem citar diretamente os documentos internos.